Senhor presidente, senhores deputados, senhoras deputadas, mais particularmente povo brasileiro e especialmente o povo paraense. Quase 5 anos de mandato, é a primeira vez que ocupo o grande expediente. Para mim é uma honra usar esta tribuna para refletir sobre temas fundamentais para a produção de um futuro justo e feliz para o nosso povo. Significa dizer a defesa de um processo civilizatório para o Brasil, hoje tão incivilizado, tão violento contra as civilizações ancestrais dos nossos povos indígenas, tão violento contra a inteligência nacional, tão violento contra a soberania nacional. Este projeto novo de civilização pressupõe um tipo de desenvolvimento que tenha como par dialético, indissociável, a dimensão justiça social e a dimensão equilíbrio ecológico. Sem pensar o desenvolvimento nessa perspectiva, teremos índices talvez que tragam felicidade e orgulho para alguns poucos. Aumento de divisas, aumento das exportações, aumento até da renda per capita. No entanto, alguns passando fome, sem poder comprar o almoço, e outros com bilhões e bilhões, os poucos afortunados. E quando se faz uma média, pode-se até festejar médias, mas em detrimento da felicidade humana. Portanto, aqui eu trago alguns elementos do momento atual, um momento profundamente triste porque passa a formação socioespacial brasileira, numa conjuntura onde as perversidades encontram patamares talvez jamais vistos, ou talvez comparáveis aos períodos ditatoriais que não foram poucos ao longo da história do Brasil e particularmente na história da nossa ainda jovem república, como os 21 anos de ditadura iniciados em 64, que somente de povos indígenas, segundo a Comissão da Verdade, chegou-se a projetar algo em torno de 50 ou mais mil indígenas presos, torturados, cerca de 2.000 assassinados, apesar de que as estatísticas mostrem geralmente os quase 400 torturados e mortos, aqueles que pertenciam aos movimentos organizados, organizações de esquerda que combatiam a ditadura, inclusive alguns de forma armada. Mas, na verdade, as vítimas do regime militar são em número muito mais significativo e, portanto, este momento atual é triste, é estruturalmente perverso, é conjunturalmente exacerbador das perversidades sociais e ecológicas. No entanto, é parte da nossa história. Como é parte da nossa história, as lutas do povo brasileiro, ou dos povos indígenas, quilombolas, dos trabalhadores, das mulheres, da comunidade LGBT, dos educadores, dos operários, dos servidores públicos, a luta, a resistência e a contribuição cotidiana com o trabalho e a sua luta consciente, a contribuição à produção deste futuro lindo, feliz, com igualdade, com justiça, com democracia, que a maioria do povo sonha e constrói, porque é o seu próprio compromisso com a vida, exatamente porque há uma multidão inquieta no Brasil, é essa multidão que vive do trabalho, e é essa multidão que vai construir um novo patamar civilizatório, onde a festa da minoria muito rica tende a acabar, porque não é admissível que um país tão rico quanto o nosso, que mesmo diante de uma crise profunda da nossa formação socioespacial e da dimensão econômica da sociedade brasileira em particular,
uma crise profunda, ainda assim esteja entre as 8 maiores economias do mundo e tenhamos somente no estado do Pará 4 milhões de pessoas que não têm o que comer dignamente todos os dias, e os milhões e milhões de crianças fora da escola, 40 milhões de pessoas subempregadas, quase 13 milhões de pessoas humilhadas pelo desemprego nesse país. Realmente o povo brasileiro, esse povo trabalhador e honesto, não merece viver o que está vivendo. Honoré de Balzac, um escritor francês, escrevia, depois de uma pesquisa sobre a vida do Napoleão I, que governou entre 1804 e 1815 a França, ele, entre outros pensamentos do Napoleão, ele dizia: um grande vulto sempre gera uma enorme lenda, que só aumenta com o tempo. As leis, as nações, os monumentos, tudo vem abaixo, mas a lenda sobrevive. E nós conhecemos muitas lendas, nem sempre concordando com as suas vidas, inclusive com as suas atuações. Napoleão é um que cometeu muitas barbaridades, muitas violências, mas deixou um legado. Eu não sei como o atual presidente será lembrado daqui a alguns anos. Talvez caia num profundo esquecimento, mas talvez seja lembrado, porque, quem sabe, os agentes do desmonte do Estado, da destruição das políticas públicas, também serão lembrados, para que a experiência vivenciada pelos que sustentam esse país, mas não merecem uma vida digna e feliz, que essa experiência sirva como referência para não mais aceitarmos a violência da comunicação, a corrupção eleitoral, o uso da mentira, chamadas fake news, para perpetrar um golpe e destruir a dignidade e os direitos do povo tão duramente conquistados ao longo da sua história. Eu poderia falar em muitas formas de desmonte. Como professor há 42 anos, eu quero lembrar, basta entrar no CIOP, que é o sistema oficial do governo, que dá as informações sobre o que do orçamento vem sendo realmente empenhado e pago, executado. E nós temos hoje a educação básica num país com tantas crianças analfabetas, com professores humilhados pelo vil salário, com escolas que não podem sofrer numa chuva sem ver as suas bibliotecas e as crianças inviabilizadas no momento das suas aulas. Nesse país do vilipêndio à educação, um país que previu cortes brutais nos recursos do MEC, voltados à educação básica, ainda assim, os parcos recursos foram bloqueados e ainda estão bloqueados 2,3 bilhões dos recursos da educação pública. O que falar das universidades brasileiras, que não têm recursos para pagar a energia elétrica, a segurança, portanto colocando em risco seus laboratórios, a vida de professores, técnicos, servidores públicos, estudantes? O que falar dos institutos federais, que vivem uma situação de precariedade, de falta de recursos? O que falar de instituições de ciência e tecnologia, que honram este país? Posso falar na Fundação Oswaldo Cruz, posso falar no Instituto Evandro Chagas, que tem sede no meu estado, que acaba de produzir uma vacina para a Zika em convênio com uma universidade norte-americana. Do que falar do Museu Guild, que tem um dos maiores acervos biológicos e museológicos do planeta. Basta dizer que somente o herbário do Museu Guild esteja hoje na segunda condição de herbário. Isso porque a Alemanha, ao longo dos séculos, e a França avassalaram o acervo ecológico e genético brasileiro, e particularmente da Amazônia, e constituíram os seus acervos como se nacionais fossem. Essas instituições, eu poderia ainda incluir o INCA, fundamental para o tratamento, para as pesquisas, para tratamento do câncer,
E para combater e prevenir essa doença degenerativa que incide brutalmente contra o povo brasileiro, que não tem como fugir de alimentos contaminados pelo agrotóxico, que dá lucro ao agronegócio, aos pretensos donos da terra, em geral criminosos grileiros que ocupam as terras, inclusive terras indígenas, mas que, além do lucro, não tem qualquer sensibilidade social ou qualquer responsabilidade com a natureza. Todas essas instituições são alvo da destruição do atual governo, como jamais visto ao longo da nossa história. Eu poderia falar no desmatamento e queimadas na Amazônia, mas não só da Amazônia, porque depois que o mundo todo voltou-se para a crise ambiental na Amazônia, incentivada pelo presidente, incentivada pelos seus apoiadores, 8 de agosto foi o dia do fogo, organizado pelos latifundiários grileiros, pelos desmatadores, pelos mineradores, pelos criminosos da terra, sob a batuta de um presidente da República e de um ministro do meio ambiente, irresponsáveis e incentivadores do crime contra a natureza, contra os nossos povos da floresta, contra a soberania nacional. Esses crimes todos se expressaram numa visibilidade que a Amazônia em geral não tem, apesar de ser tão importante para a humanidade e para o planeta. Ganhou visibilidade, ganhou apoio mundial na luta contra o desmatamento e as queimadas, mas nós vimos que em outros biomas, como o Cerrado, a Caatinga, o Pantanal, a Mata Atlântica, até mesmo nos Pampas, as queimadas tomando conta. Não há qualquer responsabilidade de grileiros criminosos, porque uma importante estrutura do Estado brasileiro os incentiva a cometer crime e sinaliza apoio e proteção. E quem sofre com isso é o povo, é o futuro do Brasil que fica comprometido. Basta dizer que o desmatamento, em relação, segundo o DETER, desenvolvido pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE, outra instituição gloriosa que eu não citei inicialmente, os dados de setembro de 2019 mostram que nos 9 meses do ano, a área com alertas de queimada chegou a 7.000, de desmatamento, chegou a 7.853 quilômetros quadrados. Essa área é maior do que muitos países do nosso planeta, e ainda assim, o presidente, o ministro do meio ambiente, resolve criar inimigos. São os movimentos sociais, são os povos indígenas, são as organizações não governamentais, são os ecologistas, taxados de ecologistas ideológicos, e que passam a ser combatidos exatamente para que o caminho fique aberto aos crimes que eles querem cometer, para o caminho ficar aberto ao cometimento de crime aos seus apoiadores, agora apoiados, quando eles podem assumir o papel de governo da máquina do Estado brasileiro. Fala-se, segundo o INPE, que esse número é quase o dobro na comparação com o mesmo período em relação a 2018, alcança até 96% quando comparado apenas com setembro de 2018, quase 100% de aumento, tanto do desmatamento quanto das queimadas. Aliás, as queimadas, segundo o mesmo órgão, alcançaram 145% de crescimento em um ano. Isso é assustador, mas há quem diga que nós vivemos no paraíso. Naturalmente, os que se favorecem com a canalice, com os crimes, com o aumento das desigualdades, o aumento do desemprego, a destruição da soberania, aplaudem e elogiam as maldades, as perversidades que vêm sendo cometidas contra o povo brasileiro e contra a soberania nacional. Quer outra perversidade? O óleo nas praias do Nordeste, mas não só do Nordeste, não esqueçamos, parte do Maranhão é Amazônia Legal, o Pará também tem costa atlântica, e nós já começamos a sofrer os dilemas. Viva o povo nordestino, viva o povo da Amazônia, indígenas, quilombolas, trabalhadores que reagem às queimadas, reagem ao desmatamento, reagem à poluição por um óleo
resolveram fazer luta ideológica contra o governo venezuelano. Se qualquer governo comete um crime contra o Brasil, nós temos que agir dentro da lei, do direito internacional, com dureza, porque a soberania está acima de tudo. Os direitos do povo brasileiro não estão como objetos, como mercadorias a serem negociados. No entanto, não cabe aqui o governo destruir as instituições que podem ajudar na preservação e podem ajudar nos momentos de crise ou de algum problema ambiental, como ocorreu na Amazônia, como ocorreu agora com a costa brasileira. E o que esperar do governo? No mínimo, que reconstruísse as instituições, que aportasse recursos, mas o que se tem é uma verdadeira galhofa. É vergonhoso o que o governo brasileiro fez. O governo determinou que o IBAMA pode repassar a cada estado brasileiro R$ 8.500. Pasme. Sabe quanto o Queiroz acumulou em 3 anos? R$ 7 milhões. O governo, diante de uma crise talvez jamais vista, mas é incomparável com as queimadas e o desmatamento na Amazônia, mas nunca se viu tanta poluição das praias brasileiras, com as consequências à economia, ao turismo, à vida das pessoas. Oferece R$ 8.500 para cada governo estadual, e isso sob o comando do IBAMA, que é um órgão tão importante, mas que também sofre a agressão e o vilipêndio do governo. Aliás, definir ao IBAMA essa tarefa de resolver o problema das manchas de óleo nas praias brasileiras com R$ 8.500 é algo que não dá nem para rir, porque realmente é de chorar, mas não é o choro dos que desistem da luta, é o choro da dor dos que resistem há mais de 500 anos e que jamais se calarão a qualquer tipo de violência, a essa barbárie expressa no atual governo e na estrutura mesmo do Estado, do modo de produção capitalista. Eu quero falar de uma outra forma de destruição da soberania nacional. Recentemente, o IPEA apresentou um estudo que mostra que a camada de pré-sal pode render ao Brasil de lucro. Eu estou falando do lucro, porque falamos de uma empresa estatal, a Petrobras. Se mantido o monopólio da Petrobras, poderíamos ter até 10 trilhões de dólares pelo acervo já detectado em 2006 pelos técnicos da Petrobras. A camada do pré-sal, esse gigantesco reservatório de petróleo e gás natural, localizado nas bacias de Santos, Campos e Espírito Santo, região litorânea, entre estados de Santa Catarina e Espírito Santo, mas até a Amazônia já indica a presença do petróleo. Essas reservas estão localizadas abaixo da camada do pré-sal, significa dizer mais de 2 quilômetros de espessura, às vezes alcançando 6, 8 quilômetros, foram descobertas pelos técnicos da Petrobras, sob coordenação do grande geólogo, funcionário de carreira, Guilherme Estrela. E eu aproveito para homenageá-lo. Acontece que em 2006, 2010, iniciamos a produção, quase uma década. Infelizmente, o Congresso Nacional tomou a iniciativa, através do senador Serra, de vender a oportunidade deste país usar os seus recursos energéticos, que por muito tempo ainda serão base para o desenvolvimento do nosso país. Ninguém se iluda de que qualquer país produtor de gás e petróleo assine a concessão para empresas privadas estrangeiras, mas no Brasil fez-se isso. Aí agora, esses 10 trilhões de possibilidades para ser investido em infraestrutura, para fazer justiça social, para garantir o direito à educação, à saúde dignas para o nosso povo, para construir moradias num país que tem cerca de 6,4 milhões de famílias sem poder exercer o direito de morar. Esses recursos agora foram transformados, para quem acompanhou as manchetes das últimas 2 semanas, na segunda e terceira rodada dos leilões do pré-sal, renderam 198 bilhões de reais. Uma parcelazinha voltará para a Petrobras, que abriu mão da concessão onerosa, uma parcelazinha para estados e municípios. Governadores e prefeitos e muitos deputados e senadores aplaudiram
Discursos demagógicos foram ouvidos aqui, porque os municípios e os estados receberão recursos do pré-sal. Falácia, porque exatamente as mesmas empresas vencedoras dessas, entre aspas, concorrências públicas, são as que têm benefícios fiscais. Até 2040 não pagarão 1 centavo de COFINS, de ICMS, de IPI. Essas empresas são 3, a Total francesa, a Shell britânica, a BP britânica, têm benefícios fiscais na ordem de 1 trilhão e 100 bilhões de reais. Portanto, elas deixam de pagar IPI, deixam de pagar imposto de renda, que são fontes do Fundo de Participação dos Estados e do Fundo de Participação dos Municípios. Portanto, os estados e municípios perderão recursos, não ganharão recursos, como aqui tentou se convencer, para justificar a destruição da soberania e a entrega de um patrimônio de 3 trilhões. Os mais pessimistas diziam quase 4 trilhões, ainda assim vendidos, como todos observaram, por menos de 200 bilhões de reais. Portanto, é justo com o povo brasileiro, com a história do Brasil, com a soberania nacional? Certamente, a maioria do povo dirá não, mas há representantes do povo no Congresso Nacional, no governo, e até mesmo juízes, desembargadores e ministros, e até mesmo oficiais das nossas Forças Armadas, que acabam assinando embaixo de crime de lesa pátria, como esse crime contra a soberania nacional. Senhor presidente, senhores deputados, recentemente debatimos aqui um tema muito polêmico. Me refiro à entrega da base de lançamentos de Alcântara ao governo norte-americano. A esquerda não saiu unida totalmente dessa vez. E para mim foi muito difícil fazer um debate quando sabia que pessoas que merecem o meu carinho, o meu respeito, partidos que têm uma história de luta em defesa da soberania, na luta contra o imperialismo, na luta contra a concentração de lucros, na luta em favor do direito dos trabalhadores, dos povos quilombolas, dos povos indígenas, do equilíbrio ecológico, infelizmente não houve um consenso. E nós vimos aqui aprovado, por ampla maioria, a entrega para os Estados Unidos da base de Alcântara. Eu queria, no momento em que eu me referi e debati da tribuna este evento, eu pedia uma ação democrática, mas da opinião dos nossos comandantes, por exemplo, do Estado-Maior, o Tenente Coronel Brigadeiro Raul Botelho, do comandante aeronáutico Brigadeiro Antônio Carlos Moretti Bermudes, do comandante do Exército General Edson Pujol, do comandante da Marinha Eduardo Leal Ferreira. Naquele momento eu fiz referência também ao general Augusto Heleno, que diz que a soberania nacional está comprometida se nós garantirmos o direito aos povos indígenas às terras. Combate as ONGs como se elas tivessem qualquer força para tomar de nós a Amazônia, mas ficou caladinho diante da entrega. Não só caladinho, apoiou na prática, porque ele é um dos principais assessores, um dos principais estrategistas do senhor Bolsonaro, apoiou. E eu também pedia ao general Vilas Boas, que foi tão ávido para constranger o Supremo Tribunal Federal, quando tratava de debater a possibilidade de não prisão em segunda instância. Ele ameaçou em período anterior à eleição, porque ele queria viabilizar a qualquer custo a eleição do atual presidente, e não tive respostas. Para quem não conhece, eu me refiro particularmente ao povo brasileiro. Em resumo, o que foi aprovado aqui chama-se um acordo de salvaguardas tecnológicas, não repassa a tecnologia para o Brasil, e impede o Brasil de usar os recursos do aluguel para, por exemplo, lançar foguetes e fazer experiências. Portanto, a política espacial brasileira passa a estar congelada a partir da entrada dos Estados Unidos, que, aliás, eles já entraram, já tomam conta da base de Alcântara. Inclusive, dos 800 soldados brasileiros, cerca de 400 quilombolas do município de Alcântara já não podem mais entrar em todas as áreas da base. E o que diz, entre outras coisas, esse acordo? O livre trânsito. Qualquer funcionário norte-americano, civil ou militar,
qualquer funcionário de empresas estrangeiras que trabalhem para o governo americano dentro da base de Alcântara terão livre acesso aos quilombos. Para concluir, deputado, 1 minuto. Aos quilombos que rodeiam Alcântara. Eu queria, senhor presidente, concluir, diante de todas essas perversidades, é muito triste abrir os meios sociais, as redes sociais, e ver um presidente da República se comparando a um leão, a um bárbaro no meio da floresta, sendo atacado por hienas. O que ele classificou como hienas? Instituições da sociedade civil, instituições do Estado brasileiro, inclusive o Supremo Tribunal Federal. Eu queria, presidente, sua paciência, só para que eu pudesse ler as palavras de um dos mais importantes membros do tribunal, do nosso Supremo Tribunal Federal, o ministro Celso de Mello. A ser verdadeira, inicialmente ele nem acreditou que fosse verdade, a postagem feita pelo senhor presidente da República em sua conta pessoal. Concluir, nobre deputado, por favor. Obrigado, presidente. Torna-se evidente que o atrevimento presidencial parece não encontrar limites na compostura que um chefe de Estado deve demonstrar no exercício de suas altas funções, pois duvida o que equipara ofensivamente o Tribunal Federal a uma hiena, culmina de modo absurdo e grosseiro por falsamente identificar a Suprema Corte como um de seus opositores. Esse comportamento revelado no vídeo em questão, além de caracterizar a absoluta falta de gravitas, para quem não sabe, personalidade ética, de seriedade, de apego à honra e ao dever, e de apropriada estatura presidencial, também constitui a expressão odiosa e profundamente lamentável de quem desconhece o dogma da separação de poderes e que é a mais grave de quem teme um poder judiciário independente e consciente de que ninguém, nem mesmo o presidente da República, está acima da autoridade, da Constituição e das leis. Obrigado, nobre deputado Admilson Rodrigues. Agradeço, presidente. Só para concluir, então, a República está acima da autoridade da Constituição e das leis da República. Eu creio que essa manifestação de um dos membros do Supremo deve chamar o nosso presidente a governar em favor do Brasil, em favor do nosso povo, ao invés de ficar declarando amor ao presidente norte-americano, que em breve perderá o seu mandato por crimes eleitorais e por uso de fake news também feitas fora do país, Ucrânia, Rússia, talvez a experiência herdada por ele e repetida aqui no Brasil. Portanto, ao povo brasileiro, aqueles que amam o Brasil, e mais uma vez o apelo ao nosso general Vilas Boas. Será que o que ele diz que está muito bem é a corrupção de Flávio, é a presença de milícias, é pagamento de 24 mil, é um Queiroz fazendo gracinha contra o povo brasileiro?